Oi, meninas, tudo bem? Partiu o segundo dia? Bora lá! Segundo dia é o tema Buscando o Caminho do Discernimento. Tem uma passagem aqui, lembra-te, pois, de onde caíste. Está lá em Apocalipse 2:5. Então, nos fala assim: um pequeno desvio no tempo presente, algo que à primeira vista pode se tornar insignificante e tolerável, pode, ao longo de 10 anos, resultar em um afastamento quilométrico do destino de onde deveríamos ter chegado. O que é tolerável e insignificante hoje pode comprometer drasticamente a vida no futuro. No entanto, não é sábio esperar que o desvio se torne um grande abismo para então tomar uma atitude. Assim como não é prudente aguardar o telhado de uma casa desabar para consertar uma rachadura visível na parede. Então aqui o que tá querendo falar para mim e para você? Que a gente não pode permitir pequenas coisas na nossa vida. Por exemplo, hoje eu tô cansada, não vou orar. Já tá com uma falha ali, um desvio pequeno. Aí você acorda correndo, atrasada, sei lá, para alguma coisa. Aí você também levanta, já pula da cama, já vai resolver suas coisas. Também você não ora. Já. Aí veio durante o dia, você não falou com Deus. Nossa, hoje eu não tive tempo. Eu sei, tem dias que é assim. Eu também tenho dias que se eu não parar. Aí o que essa minha busca inconstante de querer tá fazendo sempre mais. Teve uma vez que eu falei pro Espírito Santo, eu falei, eu não tô conseguindo ler a palavra, o que eu faço? Eu preciso, tô trabalhando demais. Aí o Espírito Santo simplesmente falou assim pra mim, coloca o celular pra despertar mais cedo. Você não acorda todo dia pra ir fazer ginástica? Coloca o despertador mais cedo, que você vai ler a palavra antes de ir pra ginástica. Falei, por que eu não pensei nisso antes, Espírito Santo? Obrigada. E eu tô fazendo isso. Então, quando existe alguma coisa na nossa vida que a gente não arruma logo no começo, vai virando um abismo. Um abismo, um abismo, um abismo. Então, a gente não pode permitir nenhum tipo de afastamento, nenhum tipo de não prática que eu e você precisamos ter para que a gente possa nos edificar, porque senão, daqui a pouco a gente não consegue mais voltar. Daqui a pouco a gente não consegue mais fazer. Aí, que é o quê? Já tem um abismo. Então, eu não preciso esperar, irmão. Tá em luta, tá com enfermidade. Não preciso para mim saber que eu tenho que orar. Não preciso. Perdão, você não precisa. A gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa todo dia orar. Todo dia tá falando com o Senhor. Todo dia tá falando em mistério. Todo dia. É uma prática. Isso tem que ser seu com Deus. Então, você não pode permitir esses pequenos desvios, tá? Que você vai desviando do caminho, a hora que você vê, você tá a 1.000 quilômetros de distância. Se você não parar, daqui a pouco você vai estar uma semana sem ler a palavra. Daqui a pouco você vai estar uma semana sem orar. Daqui a pouco você não jejuou, nem sabe quando foi a última quarta que você jejuou com a igreja. Então, você não pode permitir isso, tá bom? As consequências de uma erosão não surgem de uma hora para outra. Ela sempre começa com uma pequena fresta, por onde a água começa a infiltrar, né? Então, você não vai deixar de parar de orar da noite pro dia. Você não vai, tá? Não sei como que tá a vida de vocês de oração. Mas, por exemplo, você não vai deixar de orar assim, não vou orar mais. Não, você vai começar. Eu não orei para dormir. Quando eu acordei, eu não orei. Eu não orei quando eu fui almoçar, não agradeci. Eu não orei durante o dia, eu não falei com o Senhor, sabe? Não é da noite pro dia, isso vai acontecendo, são pequenas coisinhas que você vai deixando de fazer, que vai corrompendo a sua intimidade, a sua comunhão com o Senhor. Por isso, para ressignificar o presente e caminhar com esperança para o futuro, é essencial considerar e interpretar a estrada do passado. Precisamos compreender que o que nos trouxe até aqui foi resultado de alguma atitude, alguma concessão,
alguma permissão ou decisão que tomamos anteriormente. Muitas vezes a gente tá desanimado, não quer mais saber de ir pra igreja. Ai, nossa, ir pra igreja de novo, aqueles louvores, aquelas pessoas. Irmão, todo mundo já passou por isso, eu já passei por isso. Todos nós já passamos. Mas isso foi porque eu preciso parar e ver onde que foi. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu comecei a fazer concessão? Onde foi que eu comecei a fazer escolhas erradas para minha vida? Não, eu não vou na igreja porque eu vou pro shopping. Né? Eu não vou na igreja porque tem um aniversário para mim ir, eu preciso ir. Eu não tô falando para ninguém ser rato de igreja, irmão. Gente, você sabe que a gente não é assim. Não tô falando para você largar a sua família por causa da igreja, não. A igreja são 2 dias por semana, quinta e domingo. Tá? Os cultos, vamos dizer, porque nós temos a oração na sexta, mas ninguém vai. Não, ninguém vai assim, né? Não desmerecendo os irmãos que estão ali conosco, tá? Mas a igreja não comparece. É para todos tem que orar. Mas a igreja não comparece. Então, são concessões. Eu não vou buscar Deus na oração, aí depois, quando eu tô na luta, aí eu faço jejum, eu faço oração, eu subo pro monte, eu peço oração. Não adianta, irmãos. Então, o que a palavra está falando aqui? Busca o discernimento do caminho. Olha o que é que você está fazendo, quais são as concessões que você está deixando entrar na sua vida, que está o quê? Te corrompendo, que está causando fissura, que o diabo está entrando e está minando. Bora lá. Permissões e decisões que tomamos anteriormente. Então, as escolhas, as concessões que eu faço, vai me começar a minar a minha fé, a minha comunhão, ou a minha prática na palavra. Então, as minhas concessões vão me levar a isso. Então, eu preciso o quê? Parar. Puxa vida, olha como que tá meu casamento, olha como que tá minha casa, olha como que tá minha família. Por que tá assim? Então, vamos parar e vamos olhar. O que eu tô fazendo de errado? O que eu deixei de fazer? Às vezes a gente não tá nem fazendo coisa errada, tá? Porque não é errado você ir pro shopping. Mas agora, é errado você ir pro shopping no dia de culto, no horário de culto. Sendo que você tem a semana inteira para você ir no shopping e você vai justo no sábado, no domingo à noite, 7 horas da noite você vai pro shopping. Então, são concessões. Era para mim estar na igreja, mas eu estou no shopping. Tô dando o exemplo do shopping. Você pode falar, mas eu não gosto de shopping. Mas não tô falando que é só lá. Eu tô falando de tudo que você troca. O momento que era para você estar na presença, o momento que era para você estar na igreja, você trocou. Você abriu uma concessão. Você deu uma permissão. Você tomou uma decisão errada. E isso começou a te minar. Então, a hora que você já está com tudo destruído, você tem que parar e ver aonde foi que você errou. O que é que você foi dando concessão à ilegalidade. Muitas pessoas têm medo de revisitar o passado, por vergonha ou receio. Mas isso é um passo fundamental no caminho da restauração. Não é fácil, né? A gente parar, olhar e fez que a gente errou. Quem que gosta de assumir o erro? Quem gosta de falar, não, realmente eu errei. Realmente eu não devia ter feito. Ninguém gosta. O ser humano, ele não gosta de fazer isso, tá? Mas a gente precisa, isso é um passo fundamental no caminho da restauração. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, ele não a poupou de olhar para o caminho que havia conduzido até aquele momento. Lembra da mulher samaritana? Aquela que tinha 5 maridos lá e nenhum era dela? Então, Jesus tocou na ferida dela. Jesus falou para ela, né? Porque tivesse 5 maridos e o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. João 4,18. Toda cura depende de um diagnóstico claro. Encarar os fatos não é fácil, mas é necessário. Não há novo nascimento sem arrependimento. Não há crescimento sem dor. E não há retorno para a casa do Pai sem a lembrança do Pai que nos espera. Então eu preciso olhar o que é que foi que eu fiz de errado e voltar. Eu não posso deixar que o medo ou o receio me impeça de prosseguir. Porque senão eu vou cada dia me afundando mais. Então é
precisa hoje, é o segundo dia. Já olha onde é que você errou, o que é que você está fazendo de errado. Já se conserta. Não importa se você deixou de orar, se você deixou de... Não importa o que você fez, o que você tem deixado de fazer, vamos dizer assim. Volte hoje, já toma esse caminho aí, tá? Porque não há crescimento sem um novo nascimento, sem arrependimento, não há crescimento sem dor. E não há retorno para a casa do Pai sem a lembrança de que o Pai está nos esperando. E Deus está nos esperando, irmãos. Ele tem expectativa na nossa volta, sabe? E da mesma forma que eu estava errando de eu não conseguir parar e ler a Bíblia, papel, porque eu coloco no fone e trabalho, mas eu tinha necessidade de ler a palavra. E da mesma forma que eu reconheci isso diante de Deus, você também precisa reconhecer onde é que você tem falhado, quais são as concessões que você tem feito, para que você possa ter a visão de que Deus está te esperando. Está te esperando. Deus está te esperando, amém? Uma das maiores bênçãos na caminhada da fé é o despertar da consciência e do consentimento. Discernimento. A restauração na vida do filho pródigo começou com o despertar de sua consciência. Lá em Lucas 15:17 diz assim: e caindo em si, quando o filho pródigo ele sai da casa do pai, ele gasta toda a fortuna, come as bolotas do porco ali, e aí ele cai em si, né? Ele tem uma retomada de consciência, um despertar de consciência. Aí ele se lembra que ele tem o pai, ele se lembra o que ele fez, ele se lembra e ele volta. Tanto que ele tinha tanta vergonha que ele não queria nem ser chamado de filho, ele queria apenas um trabalho e um lugar para ele dormir. Mas o pai não faz isso, irmãos, os pais devolvem tudo. Então Deus nunca vai me falar, mas você não orava, você não lia a palavra. Não, Deus quer que a gente caia em si, que a gente reconheça os nossos erros, as nossas falhas e que a gente volte às práticas, volte a fazer. É fundamental relembrar o primeiro amor que experimentamos com o Senhor e a aliança que fizemos com Ele, a graça que nos constrangeu, a misericórdia que nos alcançou. Recordar os dias inicial da fé, quando tudo era permeado de esperança e confiança, nos ajuda a encontrar o caminho de volta, quando nos perdemos na jornada. Então, se você tiver hoje, né, perdido em alguma área, em alguma situaçãozinha, a gente sempre tá fora do caminho, viu? Isso não é erro, não é vergonhoso a gente assumir isso, porque primeiro a gente precisa assumir para Deus. Porque enquanto você estiver achando que você tá fazendo tudo, não, eu sou uma bênção, eu oro, eu leio, eu jejuo, não. Isso aí não vai impressionar Deus. Então, enquanto a gente reconhece que a gente tem falhado, que a gente tem aberto concessões da nossa vida, e a gente se lembra de como eu era no começo, como eu amava estar na presença, como eu amava ler a palavra e a palavra falar comigo, como eu amava estar em comunhão. Quando eu me lembro disso, isso acaba me fortalecendo. E aí eu vejo aonde é que eu tô hoje. Olha como é que tá a minha vida hoje. Sendo que no início era daquele jeito. Então lembra onde que é que você caiu. Lembra o que é que você está fazendo de errado, que você não está mais vivendo aquele amor que você tinha por Cristo, aquela dedicação, aquela devoção que você tinha para as coisas do Senhor. Lembra onde é que você tem aberto concessões, lembra onde que é que você tem deixado falhas, para que você possa estar retomando a sua posição de filho. Assim como aquele filho pródigo voltou para casa e encontrou o pai de braços abertos, assim também o Senhor está esperando por mim e por você. Por menorzinho que sejam as concessões que você está fazendo, ou pelas enormes. Qualquer uma delas, o Pai está te esperando e o Pai está me esperando. E a aplicação para esse nosso segundo dia. Eu esqueci de falar a aplicação do primeiro dia. Desculpa. Mas beleza. Agora eu não vou mais esquecer.
Então, a aplicação do segundo dia é assim, ó. Como que eu posso aplicar isso aí, pastora, na minha vida? Não dê o primeiro passo, ou não dê o próximo passo. Você já deu vários passos até chegar aqui. Mas a partir de hoje, não dê o próximo passo sem antes ressignificar o caminho. De onde eu vim? Para onde eu estou indo? E para onde eu preciso ir? Então, a gente veio, irmãos, do amor, da vontade de estar na presença, do primeiro amor com Cristo. Todos nós viemos daquele estágio. Onde que nós estamos hoje? Muitas sem fé, muitas sem esperança, muitas sem vontade, muitas sem ânimo. E para onde eu estou indo? Então, que a gente venha parar e ressignificar isso, tomar essa atitude de voltar, reconhecer onde caiu, se levantar e ir de encontro, porque o Pai está esperando. E a gente precisa ter esse reconhecimento para que a gente possa partir daqui para frente. Tá bom? Obrigada por vocês terem me acompanhado. Acelera o áudio, viu? São lá áudios meio longos aí, mas acelera aí e até amanhã, em nome de Jesus.